Glória a Deus por isso. Podeis assentar em nome de Jesus. Quero meditar com vocês, mas antes eu quero fazer uma oração. Tiagão, vou pedir a você mais um belisquetezinho aí para a gente orar. Do jeito que você está aí sobre a sua cadeira, curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite pela tua presença, porque o Senhor é real e mais uma vez eu pude comprovar que a sua graça se renovou nesta manhã. Hoje nós estamos aqui na tua casa para ouvir uma palavra, então desbloqueia, tira de mim todo o saber humano que atrapalha de entender a tua palavra, me liberta de mim mesmo, que a tua palavra venha ser como uma semente lançada em uma terra fértil e venha frutificar 10, 100 vezes, em nome de Jesus. Trabalha em nós, Senhor, conforme o teu querer, que seja o teu Espírito Santo nos dando direção, que seja o teu poder operando em nosso favor aqui nesse lugar. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. As crianças já podem subir para a salinha. Que bênção. As crianças subir para a salinha é uma bênção, né? Amém, queridos? Eu quero meditar com você hoje numa série de mensagens. E bacana que o tempo agora vai dar certinho para mim poder trabalhar. Eu queria falar com você sobre o óbvio que ignoramos. Esse é o tema da mensagem, o óbvio que ignoramos. As crianças já podem subir já. Amém ou não amém? Vamos voltar para cá. Eu quero trabalhar com vocês essa noite uma série de mensagens. Eu quero pregar tanto no domingo, tanto na quinta-feira, tanto no próximo domingo. Uma série de mensagens, umas 5 mensagens sobre esse tema, sobre esse propósito. Repete assim, o óbvio. Pode ser melhor, vamos lá, o óbvio que ignoramos. Existe algo que é óbvio, que passa despercebido e a gente não percebe. E a gente acaba perdendo oportunidades, porque o óbvio, muitas vezes, ele é ignorado pela gente. Por exemplo, a salvação é algo óbvio e as pessoas conseguem ignorar. Não tem como ser salvo se não for pelo intermédio de Cristo Jesus, mas as pessoas elas ignoram isso. O perdão é uma ordem bíblica, mas as pessoas escolhem não perdoar. É o óbvio que é ignorado. Amém ou não amém? E aí, dentro dessa série de mensagens que é o óbvio que ignoramos, eu quero trabalhar com você usando a sua mão. Olha para sua mão, a sua mão. E o assunto que eu quero trabalhar com você hoje, que é o primeiro tema dessa mensagem, fala assim, polegar. É polegar na mão. É a mão, polegar, a mão. Polegar. Isso, polegar. E aí o que acontece? Eu vou trabalhar com você sobre a perspectiva do óbvio que nós ignoramos, usando a sua mão, para que você consiga fazer uma análise técnica ou simples demais quando você precisar usar. Então, você vai passar agora a observar a sua mão de forma diferente. O polegar, ele é sempre usado como algo positivo. Eu te pergunto para você, está bem, Cristiano? Aí você fala, ô pastor, eu estou bem demais, estou feliz. Ô fulano de tal, você está bem? Magela, você está bem? Bem demais. Então, o polegar, ele tem um significado, é um óbvio que às vezes passa despercebido e a gente não vê. E aí o que acontece? O que seria o significado da palavra óbvio, né? É aquilo que salta à vista, é aquilo que fica claro, é aquilo que faz uma patente de uma claridade. Então, óbvio, a palavra óbvio vem de algo que é claro, de claridade. E ignorar significa você ignorar aquilo mesmo, né? Deixar passar despercebido. Nós temos em nossas mãos o polegar, fala assim, o polegar. Você tem que me ajudar. Polegar, isso, indicador, dedo médio, anelar e dedo mínimo. Então uma série de mensagens que eu vou pregar durante esses dias vai ser sobre esses dedos, tanto o polegar, o indicador, o dedo médio, o anelar e o dedo mínimo. Para ficar claro e te passar algumas observações que você não sabe ainda, acredito eu quero te mostrar o que a sua mão tem, o que ela significa, algo sobre a sua mão. A primeira coisa, as nossas mãos elas trazem várias peculiaridades, como os traços que nós temos na palma da mão. Olha para sua mão aí agora aí. Vê que você é cheio de traço na sua mão. Esses traços é para você ter atrito na hora de pegar qualquer coisa. Se não tivesse os traços na sua mão,
automaticamente você seria falho em pegar algo e manejar. Os traços nos ajudam a dar atrito para pegar as coisas. E é tão interessante que a mão, ela consegue fazer uma cirurgia e consegue pegar na colher de pedreiro. Tudo isso é feito com a mão. É um óbvio que a gente passa despercebido, a gente ignora. A segunda coisa sobre a mão ainda é que as linhas que formam as nossas impressões digitais, elas são únicas. Se você analisar de perto, tem algumas linhazinhas na sua mão, e essas linhazinhas faz a sua identidade ser única. A minha identidade não é igual à sua, nem a sua igual à minha, porque a nossa digital nos separa. Amém ou não amém? Um terceiro fator importante sobre a mão, estudo sobre a mão, esse aqui para mim é o mais importante, e eu creio que muitos não sabiam desse fator aqui, é que a palma da mão, que é sempre mais clara do que o restante, repara para você ver, a palma da sua mão, ela é sempre mais clara do que o restante do seu corpo, tanto da mão e tanto do pé, né? Essa parte que é mais clara. Ela tem um nome interessante, fala assim, melanócitos, fala melanócitos. O que seria isso e para que isso serve? O fato da sua mão ser assim, é porque ela tem uma sensibilidade muito maior do que o resto do seu corpo. Deus criou sua mão dessa forma, não foi por um erro, foi simplesmente para que quando o sol escaldante viesse, a sua mão comece a transpirar e automaticamente ela libera melanina no seu corpo. Aí te protege de um câncer. Tudo isso por causa do quê? De quê, queridos? Da mão. Deu para entender a importância da mão? Parece agora um pouquinho meio assim, nossa, passa falando de mão no domingo, vocês vão entender depois. O segundo ponto aqui interessante, eu mandei uma foto, doutora, eu não sei se eu te mandei uma foto, vou mandar para você agora, jogar para nós no Data Show, para ficar bem simples aqui, quer ver? Vou te caminhar uma foto aí agora. O segundo ponto aqui são os ossos que formam as nossas mãos. Os ossos que formam as nossas mãos, só um minutinho. Araceli. Vou te mandar a foto aí agora, quer ver? Espera aí. Araceli. Joga para nós lá, por gentileza. O segundo ponto é os ossos que formam as nossas mãos. Nós só conseguimos desenvolver algumas atividades por causa dos ossos e articulações que formam as nossas mãos, que garante que conseguimos desempenhar inúmeras funções diariamente. É com ela que realizamos ações como as nossas atividades manuais, comer, beber, escrever, pegar. Tudo isso acontece no movimento de pinça por causa dos ossos que compõem a nossa mão. O quarto ponto interessante, apesar de ser pequena em tamanho, a mão é uma das regiões do corpo com o maior número de ossos, sendo formada por 27 ossos. Então a sua mão tem 27 ossos. E aí, a foto lá em cima, eu vou te mostrar algo interessante. Fala assim, carpo. Carpo. O carpo é o quê? É o punho. Isso aqui é o carpo. Metacarpo. Ponta dos dedos. Falanges. Os dedos. A imagem está lá? Ainda não? Vou colocar uma imagem para vocês poderem entender lá em cima. Aí o que acontece? O carpo, que ele é o punho, é a primeira parte da mão. E ele é formado por 8 ossos na fileira proximal, perto do antebraço. Ele possui 4 ossos. O metacarpo, ele é próximo ao punho, são esses ligamentos aqui. Ele é a segunda parte do corpo aqui da mão. E o terceiro são a falange, são os dedos. A terceira parte são as falanges, sendo 3 falanges, a proximal, a média e a distal. Cada um desse aqui é uma falange diferente. Então, o assunto aqui de hoje da ministração é sobre o polegar. E eu quero trazer para você uma claridade sobre o óbvio que nós ignoramos. Vai comigo lá em Atos, no capítulo 9. Então deu para você entender que o polegar significa essa questão de estou bem, eu estou tranquilo, eu vou romper. Polegar significa positividade. Ninguém diz assim, nossa, eu estou bem demais, cara. Ninguém faz isso. Polegar significa positividade, né? Otimismo.
Em Atos capítulo 9, no versículo 1, nós vamos começar a meditar a partir daqui, observando a vida de um homem chamado Saulo, e que passou a chamar Paulo, depois de uma sua conversão aqui em Atos, no capítulo 9. Todo mundo encontrou, queridos? Olha o que diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ele dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Olha para esse texto aí, tiver uma caneta ou marca-texto, você vai marcar para mim: respirando ainda ameaças de morte. Quando o texto diz que Paulo, que no caso aqui ainda é Saulo, ele estava respirando ameaças de morte, é como se fosse um felino que vai atacar uma presa. Ele está pronto para dar o bote, mas ele não deu o bote, ou seja, ele está respirando ameaças de morte. E o texto chega a ser claro em dizer que Paulo, quando ele vai perseguir o povo de Cristo Jesus, ele está como um felino, como um leão. Ele está respirando ameaças de morte, pronto para poder atacar o povo de Deus. Olha lá a foto lá, ó. Ossos de carpo, essa parte aqui, ó, da munheca, falanges distais, lá na ponta lá em cima, falanges médias, essa articulaçãozinha aqui, ó, e falanges distais, é aquela outra laranjinha lá. Então presta atenção, então Paulo, ele vai contra o povo do Senhor, e o texto chega a ser claro que Paulo estava respirando ameaças de morte. Então a visão que a gente tem do texto é como se fosse um leão pronto para atacar uma presa, né? Vai comigo aí no versículo 3. Seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu fez o quê? Brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: olha, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Presta atenção para você ver nesse ponto aqui que passa despercebido pelos nossos olhos. É o óbvio que nós ignoramos. Paulo, no capítulo 9, ele está pronto para poder ir contra o povo do Senhor. Uma coisa você pode observar de forma transparente aqui, é que tudo que Paulo pegar para fazer, desde a prática de praticar o mal ou o bem, ele fazia com eficácia e com eficiência. Mesmo para poder perseguir o povo, que era o povo do Senhor, Paulo fazia o negócio valer a pena. Se você observar no texto, você percebe que Paulo não só executava um trabalho, ele tinha prazer em executar. Ele vai atrás pedindo cartas, não é que a carta chega para ele, ele busca a carta. Presta atenção, olha que detalhe interessante, a carta não foi chegada para ele cumprir o negócio. Ele fala assim: não, eu vou lá atrás buscar, porque eu quero ir atrás desse povo dos caminhos, eu quero ir perseguir esse pessoal. Então, uma coisa eu percebo, que tudo aquilo que Paulo pegava para poder executar, ele fazia com positividade, mesmo se fosse para poder praticar o mal contra o povo do Senhor. Está claro até agora? Amém? Versículo 7. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Vai comigo no versículo 6 e observa um negócio interessante. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Outro segredo aqui interessante. Paulo é um cara que está em um estágio e pula para outro estágio totalmente diferente. Ele está de 110 e muda automaticamente para 220. Como assim, pastor? Paulo está indo matar o povo de Cristo. Paulo está indo perseguir os do caminho. E automaticamente, quando ele tem um encontro com Jesus, toda a sua didática, toda a sua vontade, ela muda do dia para a noite. Apenas o versículo 6 foi suficiente para trazer uma direção de mudança de vida de Paulo. Ou seja, Paulo não precisou muito, assim como os outros homens da Bíblia, ser convencido.
Apenas uma palavra do Senhor, o versículo 6, observa comigo, é a única palavra: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Você não vê no texto Paulo debatendo com nada com o Senhor, assim como Moisés fez lá em Êxodo capítulo 3, assim como outros homens fizeram. Paulo não fez. Quando eu leio esse texto aqui, antes eu não via dessa forma, mas eu passei a enxergar. Paulo é um cara muito capacitado e muito inteligente. O conhecimento de Paulo é vasto. A Bíblia chega a dizer que ele foi criado aos pés de Gamaliel, um dos caras mais top daquela época. Paulo não era um crente, ele não servia ao Senhor, mas Paulo tinha um vasto conhecimento. E o que eu percebo aqui, analisando tudo isso? Embora Paulo não tivesse ainda tido encontro com o Senhor, quando ele teve um encontro com a verdade, na cabeça desse cara fez o ligamento. Era isso que eu estava procurando há muito tempo. Porque Paulo está executando algo, não na maldade de matar os crentes, não achando que estava fazendo algo errado. Na mentalidade de Paulo, ele estava fazendo certo. Na mentalidade de Paulo, aquele povo era o povo errado. Ou seja, na visão que Paulo tem, ele estava perseguindo, fazendo algo bacana. Deu para entender? Só que quando Paulo tem um encontro com Jesus, nessa claridade, nesse brilho, e ele cai em terra e fica cego, ele fala: cara, era isso que eu precisava saber. Eu estou atrás de algo que eu não sabia o que era, mas agora eu acabei de descobrir. E quando eu descobri, foi tão real para mim, que ele mudou de vida, ele mudou de posição, ele mudou de comportamento. Vai observando comigo no versículo aí. Olha o 7. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz. Olha que ponto interessante aqui. Os companheiros de Paulo ouviram a voz do Senhor, diz o texto. Me apresenta um companheiro de Paulo que teve uma transformação. Me fala um companheiro de Paulo que estava nesse evento aqui, que a Bíblia nos apresenta que teve uma mudança de vida. Me fala um. Não tem, né? Então, para Paulo, aquilo que ele entendia que era bom para ser feito, ele fazia com o quê? Com vamos lá, gente, com ele acreditava, cara. E quando ele tem um encontro com aquilo que ele procurou há muito tempo atrás, mas não sabia o que era, ele fala: achei aqui, então é aqui que eu vou fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-os pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado quem, queridos? Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: olha, Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo. Ele é apelidado por Tarso, pois ele está o que agora, queridos? Ele está o que? O cara acabou de ter um encontro com Jesus, 3 dias depois ele está o que? Orando. Esse cara não é um cara comum, não. Esse cara já tinha uma experiência a mais com Deus, só que para ele acho que não bastou. Quando ele teve um encontro, algo mudou para ele. Porque me explica para mim, para você ver, um cara que converte em 3 dias já está orando. Tem crente 10 anos aí, custa orar em casa, moço. Tem dificuldade. Agora o cara 3 dias converteu, está na casa lá do cara, lá esperando, Judas, e ele se encontra orando. E a pergunta é: quem ensinou Paulo a orar? Porque as pessoas que estavam com Paulo lá, tudo estava junto com ele no time de perseguição. Quem ensinou Paulo a orar? Quem deu uma direção para Paulo? Qual versículo que eu parei? O 11, não foi? Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua direita que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Versículo 12: e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Versículo 13: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Presta atenção, a fama má de Paulo nem havia acabado.
A situação está tão fresca em relação à resistência que eles têm com Paulo, que Ananias fica com medo de ir lá. Paulo era um cara tão mau, Paulo era um cara tão covarde, mas na mentalidade dele, ele estava fazendo o quê, queridos? O certo. Ele estava fazendo com positividade de mente. Aí quando ele tem uma visão com o Senhor, tudo muda. Mas o Paulo era tão mau que Ananias fala: Senhor, está fresco esse negócio. Esse cara tem 3 dias que te aceitou, e esse cara não dá não. Não dá para engolir esse cara não. Versículo 15. O que diz aí o versículo 15? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Perceba uma coisa: somente Paulo teve a ousadia e conseguiu pregar o evangelho para reis. No versículo 16 diz o seguinte: olha, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. No versículo 16 traz outra revelação interessante mais. Por quê? Porque o Senhor escolhe Paulo no versículo 15, dizendo que ele seria o cara. Olha, Ananias, eu estou te enviando lá porque Paulo é um cara que eu escolhi, eu tenho um apreço por ele. Cara, Paulo carregava algo diferente. Paulo tinha um pedigree a mais, porque o cara não está na igreja servindo ao Senhor, o cara se encontra lá no mundo, o cara está perseguindo o povo, indo contra o povo de Jesus. E o próprio Jesus fala: não, Ananias, esse vaso aí foi eu que escolhi, eu que estou trazendo ele para cá, o direcionamento quem está dando para ele sou eu. E aí no versículo aqui 16, diz algo interessante e revelador para a gente: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo tem uma positividade naquilo que faz. O problema é que ele está guerreando uma guerra contra o povo errado, ele está jogando num time errado. Aí o Senhor fala: eu vou mostrar para esse cara que quando ele vier para o lugar certo, eu vou fazer algo extraordinário na vida dele. Eu posso ouvir um amém aí? Versículo 17: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: olha, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, aquele que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperastes a vista. E fique agora o que, queridos? Não é só, é cheio do Espírito Santo. Versículo 18: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi o que? Batizado. Olha o processo aceleradíssimo acontecendo na vida de Paulo. No capítulo 9, você vê um cara que persegue o povo, aquele que diz os caminhos, o povo que ele chama dos caminhos, o povo do Senhor. O Senhor topa com ele. Apenas um versículo só tem uma mudança na vida desse cara. Um versículo só, ele mudou toda uma trajetória. E é simples a gente observar assim, ó. Ah, mudou só. Não, mas o cara estava infiltrado. É como se Paulo estivesse trabalhando na milícia. Todo mundo sabe o que é milícia? E agora Paulo passa a trabalhar na polícia. A milícia é contra a polícia, e a polícia é contra a milícia. O cara que é miliciano, ele se vendeu. Ele fazia parte da corporação, se vendeu. Ele criou novas regras, ele tem novas definições, ele tem novas atitudes. Paulo, em 3 dias, ele consegue sair de um estado e ir para outro estado. Paulo ia contra, ele perseguia, ele batia, ele matava o povo que servia a Deus. Em pouco tempo, acontece uma transformação tão grande na vida de Paulo, que ele tem autoridade para fazer coisas que os crentes, em tantos tempos, não conseguiram fazer. Aí o que acontece? Para confirmar que tudo isso é verdade, Paulo é batizado. No versículo 19 diz o seguinte: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Versículo 20, o que Paulo fazia depois? E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho
de Deus. Presta atenção para você ver que história mais linda, cara. O cara estava contra o povo de Deus, e depois de 3 dias, 5 dias, o cara está pregando em nome de Jesus. E vou te falar com você uma coisa: se é difícil pregar para o pessoal hoje, imagina pregar para fariseu, saduceu, que fraga, que entende, que é crítico. Imagina pregar para esse povo. 3 dias depois, 5 dias depois, está Paulo, sai de um estado e vai para outro estado, e agora tem autoridade para poder pregar o evangelho no nome de Jesus. Versículo 21. Ora, todos que ouviam estavam atônitos, perceptivos, observando, e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrado aos principais dos sacerdotes? O que o povo está com medo? O povo está com medo de Paulo fazer. Paulo está fazendo uma atitude, tipo assim, de pegar todo mundo junto e matar todo mundo. Então o povo está com medo. Será que esse cara converteu de verdade? Será que esse cara não está fazendo uma jogada para poder matar o povo de Deus? E olha o versículo 22. O multimídia, pode jogar lá em cima também. Pode tirar essa imagem, era só para poder explicar. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia, e ele confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Olha a transformação na vida desse homem. Existe um óbvio que a gente ignora aqui. Existe um óbvio que está acontecendo na vida de Paulo, que passa despercebido pelos nossos olhos. Em pouco tempo, Paulo tem autoridade para poder pregar o nome do Senhor. Em pouco tempo, Paulo, ele é convencido pela palavra, se batiza e agora tem autoridade para poder pregar o nome do Senhor. Versículo 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Versículo 24. Porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram de noite e, colocando no cesto, desceram-no pela muralha. Perceba outro ponto interessante. Quando Paulo tem uma convicção, uma certeza, quando ele encontra Jesus e é transformado, ele não foge mais. O texto diz que os discípulos de Paulo o pegaram e o desceram no cesto, mas não diz que Paulo em hipótese alguma fugiu. O texto é claro em dizer que foi o próprio Paulo que permaneceu. Aí os discípulos, presta atenção, um fato importantíssimo aqui, não é os discípulos do Senhor, é os discípulos de quem, queridos? De Paulo. O cara em pouco tempo consegue agora fazer discípulos. Presta atenção, Paulo em pouco tempo consegue agora ter discípulos. Não durou muito tempo aqui, ele já tem discípulos. Tem um fato interessante, eu já até abri aqui no texto, não está no meu esboço, vai comigo lá, quer ver? Em Gálatas capítulo 2, versículo 1. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Presta atenção. Olha que fator importante. E é por isso que é bom você marcar a sua Bíblia, que vai dar um esboço legal para você depois fazer um devocional. Gálatas capítulo 2 traz uma revelação extraordinária. Por quê? Olha para mim primeiro aqui. Paulo começa a pregar o evangelho depois desse período aí. E o texto aqui vai dizer que Paulo topou com os discípulos do Senhor também. Pedro, a galera reunida. Aqueles mesmos homens que andaram com Jesus, Paulo viu eles também. Paulo chega a dizer, com tanta autoridade, no nome de Jesus, que ele diz que numa conversa que houve com os discípulos, nada lhe foi acrescentado. Olha a ousadia que Paulo fala. É tipo assim, ó, os discípulos que andaram com Jesus o tempo todo. Paulo troca uma ideia com eles. E Paulo chega a dizer, olha, eu topei com os discípulos e nada eles me acrescentaram. Ou seja, eu estou completo, eu sei muita coisa, eu estou cheio do Espírito Santo. Vocês estão ouvindo esse negócio, gente? Amém ou não amém? Olha em Gálatas capítulo 2, o que diz? 14 anos depois, eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Eu subi em obediência a uma revelação,
E lhe expus o evangelho que prego entre os gentios. O evangelho que quem? Eu prego entre os gentios. Mas em particular, aos que pareciam de maior influência. Quem são os que pareciam de maior influência? Os discípulos. Os discípulos são os que pareciam de maior influência na Bíblia Sagrada. Nesse contexto são os discípulos. Subi em obediência a uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Versículo 3: Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Versículo 4: E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Versículo 5: Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Versículo 6 é o texto-chave. E quando aqueles que pareciam ser de maior influência, quem são os de maior influência? Os discípulos, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa e nada me acrescentaram. Ah, pastor, mostra para mim outro versículo sobre isso. 2 Coríntios. Vai comigo em 2 Coríntios, quer ver? 2 Coríntios. 2 Coríntios, deixa eu achar o texto. Quer ver? 2 Coríntios 11. Olha a autoridade de Paulo. Em tão pouco tempo, Paulo está dizendo que os discípulos de Jesus não acrescentou nada na vida dele. 2 Coríntios capítulo 11. Quisera eu me suportáveis um pouco mais na minha loucura. Suportar-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus. Visto que vos tenho preparado para vós apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente que enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida de Cristo. Se, na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espíritos diferentes que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a essa de boa mente tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais o quê? Eu quero ouvir de vocês. Apóstolos. Eu não me considero inferior aos apóstolos, não. O cara tem pouco tempo de conversão. Em Atos capítulo 9 ele tem um encontro com Jesus, muda a vida em 3 dias, batiza, e agora está dizendo que os discípulos nada o acrescentaram, os apóstolos nada o acrescentaram, que é a mesma coisa de discípulos. Vai comigo lá no mesmo texto, em Atos no capítulo 9, no versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, versículo 23 melhor. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardava também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos de Paulo, tomaram-no de noite e colocando no cesto, desceram-no pela muralha. Versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, os temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhe como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Versículo 28. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo e pregando o que, queridos? Ousadamente em nome do Senhor. Versículo 29. Olha o que Paulo fazia em pouco tempo de conversão. O que falava aí? O que fala aí? Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali enviaram para Tarso. Existe um óbvio que nós ignoramos. E hoje eu resolvi falar com você, nesse primeiro tema dessa mensagem com você, essa série de mensagens, sobre o polegar, algo positivo. Eu te expliquei até aqui agora que Paulo, mesmo praticando o errado, ele fazia com positividade. Ele acreditava, ele ia para cima. Ele não tinha tempo ruim com ele.
Quando Paulo converte ao Senhor, automaticamente a mesma disposição que Paulo carregava para poder perseguir o povo de Cristo, agora ele transfere todo essa força, esse vigor, e vai pregar agora o Evangelho. Em pouco tempo, Paulo está afiado para poder pregar em nome de Jesus. Ou seja, Paulo tinha uma preparação também. Apenas um versículo foi suficiente para transformar a vida e a mentalidade. Acredito eu que Paulo, quando percebeu e viu aquela voz, ele falou: é tudo isso que eu estava procurando, não achei, até hoje, e agora eu encontrei, vou cair para cima. E isso acontece. Paulo agora vai começar a pregar para os discípulos. Paulo diz que os discípulos não acrescentou em nada. Olha a ousadia de Paulo. Em pouco tempo de conversão, Paulo bate de frente com Pedro, com a galera toda, dizendo: olha, vocês não me acrescentaram em nada. E aí, Atos capítulo 13, versículo 13, começa uma trama aqui, uma saga. Presta atenção. Paulo agora está rodeando todos os lugares pregando o Evangelho. Paulo agora, ele está disposto de fato, desde o dia que os discípulos de Paulo pegou e tirou ele de uma cidade, ele começou agora a pregar o Evangelho. Você pode perceber que nós lemos Atos capítulo 9 e agora nós estamos em Atos capítulo 13 e 13. Olha o que diz: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfília. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Písidia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhe: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Versículo 16: Paulo, levantando-se e fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com um braço poderoso, e suportou-lhe os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto, e havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhe essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso lhe deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi. O que Paulo está fazendo aqui? Está narrando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Um cara que converteu tem pouco tempo. Continua comigo aí para você ver. Eu fico assim encantado com Paulo. Versículo 21. Então eles pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Paulo está citando aqui até Salmos. O que fará toda a minha vontade, da descendência deste, conforme a promessa trouxe Deus a Israel, o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, o batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem tu supostes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, da descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra dessa salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Paulo está narrando todo o Evangelho. Vocês estão entendendo isso? Paulo está pegando tudo e explicando tudo. Está acontecendo uma reunião, pergunta: tem alguém aí que tem autoridade para poder falar? Paulo levanta: eu tenho. Começa a ensinar vocês aqui. Vem cá, vem Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vem Êxodo. Olha aqui Moisés. Olha aqui, olha aqui Davi. Olha aqui Saul. Olha aqui fulano. Olha aqui. E vai explicando, vai explicando, vai explicando. Ele vai ensinando. Ele vai doutrinando. Ele vai passando para nós uma orientação clara. Pula para mim no 42 para a gente ganhar tempo. Vocês entenderam o que ele está ensinando. Versículo 42. Paulo está dando um show de Bíblia, de ensinamento. Amém ou não amém? No versículo 42 diz o seguinte: ao saírem eles,
rogaram-lhe que no sábado seguinte ele falasse essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhe, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. O mesmo povo aqui que serve ao Senhor, os judeus, o pessoal bacana, santo, agora se levanta contra o Paulo que está pregando o evangelho do Senhor. 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fostes pregado a palavra de Deus, mas, posto que rejeitai-as e a vós mesmos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Já que estão rejeitando, vou pregar o evangelho para o gentio, porque o Senhor assim nos determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição de forma aguda contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do território. Quando Paulo começa a pregar o evangelho com autoridade, o mesmo povo que servia a Paulo, servia ao Senhor juntamente com Paulo, o mesmo povo que compactuava com Deus de Paulo, começa uma perseguição contra o mesmo. O mesmo povo que se intitulava povo de Deus, aquele povo que servia a Deus, porque Paulo, depois de ter essa visão, ele fala: eu vou parar de pregar para esse povo, vou pregar para gentio, não está dando mais. Mas Paulo continua pregando o evangelho, mesmo havendo uma perseguição. Existe um óbvio que a gente ignora, existe uma claridade de um ensino que a gente ignora. Presta atenção, para ficar pior, vai comigo em Atos capítulo 14, versículo 19. Atos 14, 19. Olha o que diz: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia, Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Versículo 20. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé de Jesus, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar na onde, queridos? No reino de Deus. Cara, eu não sei se eu estou conseguindo passar para você o que eu vi nessa madrugada estudando. Cara, Paulo está dizendo algo interessantíssimo. Pouco tempo Paulo tem uma autoridade gigantesca para poder pregar o evangelho aos gentios. Inclusive em Atos tem uma briga, entre aspas, entre ele e Pedro, porque Pedro começa a pregar para gentio, ele fala: Pedro, você não foi levantado para pregar para gentio, eu fui. Ele questiona Pedro, e Pedro vai abaixar a bola, porque Pedro pregar para gentio era escândalo, Paulo não. E o interessante é que Paulo vai mostrando essa claridade, essa autoridade. Paulo vai mostrando que ele dominava sobre o assunto. Paulo vai mostrando que ele tinha um positivismo em tudo que fazia. Mesmo havendo perseguição, mesmo havendo cara feia, mesmo havendo problema, Paulo ia para cima do problema. Ele sai de um estágio contra o povo de Deus, com positividade, trabalhando, dando duro, pedindo carta antecipada para poder perseguir, muda para outro estágio, trabalhando com vigor, com força e pregando o evangelho em cada canto que ia. E uma coisa interessante, Paulo não fugia do problema. Se os discípulos de Paulo não o pega, põe num cesto e manda ele pregar em todo lugar, teria morrido. Quando você lê alguns livros apócrifos, você vê alguns ensinos. O que é o livro apócrifo? São livros que não estão na Bíblia Sagrada, mas são livros que foram escritos naquele tempo. Então, para observação servem. Os livros dizem que Paulo era pequeno, Paulo era careca, Paulo era feio e ele era valente.
Para ser esse cara, para fazer o que ele fazia, tinha que ser um cara valente. Um cara frouxo não conseguia fazer. Amém ou não amém? Vai comigo agora no versículo Atos 17, no versículo 10. Melhor, Atos 16, 19. Vamos pular para Atos 16, 19. Antes, e depois a gente vai para o 17, 10. Atos 16, 19 diz o seguinte, olha: vendo os seus senhores, que se lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque nós somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles e os pretores, rasgando-lhe as vestes, deixando Paulo que pelado, nu, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. O texto diz que Paulo começou a chorar, reclamar, blasfemar, xingar a Deus. O texto diz isso? O texto chega a dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão apenas ouvia o clamor entoado por Paulo e Silas, presos dentro da prisão. Percebe para você ver a perseguição que está acontecendo contra Paulo. Parecia que quando houvesse uma conversão, as coisas na vida de Paulo deveriam dar tudo certo, bizu. O cara estava perseguindo o Senhor e agora teve encontro com o Senhor, agora tinha que dar tudo certo para ele. Tinha que tudo andar alinhado. Mas eu vejo uma série de coisas acontecendo no próprio texto aí, ó. Vai comigo em Atos 17, 10 agora. Você vê Paulo só tomando catracada, só problema acontecendo, só tragédia acontecendo na vida de Paulo. E Paulo continua pregando o evangelho. Olha o texto. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando-os, dirigiram-se às sinagogas dos judeus. Ora, esses de Bereia eram muitos nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, ouvindo, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim, que é o certo fazer. Versículo 12, com isso, muitos deles creram, e mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas, logo que quem, queridos? Foram os gregos? Não, os judeus, aqueles que deveriam acolher o evangelho juntamente com Paulo. Logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por quem? Por Paulo, também em Bereia. Foram lá, não estavam lá, foram lá excitar e perturbar o povo. Versículo 14, então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Paulo, mais uma vez, é obrigado a sair de um lugar pelos seus discípulos, pelos seus irmãos. Mais uma vez eu vejo o texto dizendo que Paulo não fugia, ele ia permanecer. E os discípulos vendo o que iria acontecer com ele, falam com ele: Paulo, bora, muda para outro canto. Atos 19, 23. Agora Paulo vai para Éfeso e faz uma confusão muito grande. Olha que interessante. Atos 19, 23. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, em quase todo o continente da Ásia, esse Paulo, ele tem persuadido e tem desencaminhado muita gente. Perdi aqui. Qual que é o 27? 26, é porque precisa a mensagem aqui. Muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo que a nossa profissão cair em descrédito,
como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela toda a Ásia, e o mundo o adora. Versículo 28, ouvindo isto, encheram-se de furor, de raiva, de ira, e clamaram: grande é a Diana dos Éfesos. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebentando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Mais uma vez Paulo chega no lugar, começa a pregar com autoridade o evangelho, e mais uma vez pancada no lombo. Mais uma vez Paulo chega com autoridade, cheio do Espírito Santo no reteté, para poder pregar, paulada no lombo, confusão arrumada. As pessoas se revoltam porque Paulo está dizendo que os deuses feitos por aqueles ourives, feitos por mão humana, não servia. Mais uma vez, problema para Paulo. Toda a Ásia está ouvindo esse nome Paulo. Toda a Ásia está confrontando esse nome Paulo. Toda a Ásia está tomando birra do nome Paulo. Eu preguei um dia para trás, até li o texto ali, ó. O inimigo do meu inimigo é meu inimigo também. Então, automaticamente, se eu tenho resistência com uma pessoa e você é meu amigo, você toma resistência também. Então, Paulo, a ira das pessoas contra Paulo estava se multiplicando por toda a Ásia. Paulo não era mais querido. Tudo isso fazendo o que, queridos? Pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 21, 26. Agora Paulo chega em Jerusalém, e olha que interessante, ele é acusado de forma injusta. E então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias de purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estava por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, o que eles fizeram? O que os judeus fizeram? Alvoroçavam com todo o povo e o agarraram, gritando: israelita, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos do templo. Olha aí, introduziu gregos do templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinha visto Trófimo, o Éfeso, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Versículo 30, agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles o que, queridos? Abençoar Paulo? Matar Paulo. Chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada, reunida, pronta a matar esse cara. Então, este, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Centúria vem de romano. Paulo tem dupla cidadania, ou seja, romano não pode matar romano. Aí o que esse povo faz? Vai matar Paulo. E se matar Paulo, vai dar errado para a gente. Então vai lá e socorre Paulo. Nós somos centuriões, servimos na centúria vem de romano. Deu para entender? Então vão atrás de Paulo. Não, vamos lá pegar esse cara. Aproximando-se o comandante, versículo 33, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com as 2 cadeias, perguntando o que era o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro modo, não podendo ele, porém, saber a verdade, por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mata esse cara, mata-o. Mais uma vez, Paulo está pregando o quê? O evangelho de Jesus. E mais uma vez, Paulo é recebido com pontapé, com chute, com perseguição, com problema. E mais uma vez eu vejo o comportamento de Paulo de forma positiva. Está tudo dando errado, pregando o nome de Jesus, tudo dando errado. E Paulo está o quê? Positivo. Está confiante. Ele está acreditando. Ele está indo para cima. Ele não está: ai, coitado de mim, cadê Jesus? Cadê o Senhor para me proteger? Cadê os meus amigos? Cadê o pastor para orar por mim? Não, ele não está nem aí. Ele está nem rosa. Ele está pouco preocupado. Está tudo dando errado para ele. Ele está sozinho. Os amigos de Paulo são machucados pelos esses homens romanos. E Paulo continua pregando o evangelho. Atos 28, versículo 1. Se não bastasse uma perseguição humana,
Em Atos capítulo 28, versículo 1, era para acabar com tudo. Olha o que diz: uma vez, depois de ter lançado de novo, ter que mudar de cidade, poder pregar o evangelho, mais uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, uma serpente, uma cobra, fugindo do calor, prendeu-lhe-se a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem, ele é assassino. Ele era assassino mesmo, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Acontece um naufrágio, Paulo consegue viver. Os bárbaros, que no caso aqui bárbaro vem de viking, desse povo mau, covarde, recebe Paulo bem. Chega lá, faz uma fogueira para ele, estava chovendo no lugar. Paulo vai, leva a mão, a víbora morde. Paulo tira a mão, a víbora agarrada na mão de Paulo. Os caras falaram: cara, esse cara aí é um cara que deve ter pecado demais, é raro demais. E aí não morreu no mar, mas vai morrer em terra. E o que acontece com Paulo? O que acontece com Paulo? Você sabe não, gente, o texto que acontece com Paulo? Ele é curado. Nenhum mal acontece com Paulo. O veneno não tem poder para tirar a vida do Paulo. Ele é curado. Interessante tudo isso, estou encerrando já. Interessante tudo isso é que em pouco tempo Paulo ele converte. Depois de ter convertido, em pouco tempo Paulo é batizado. Depois de ter batizado, em pouco tempo Paulo tem ousadia para poder pregar o evangelho. Depois de ter ousadia para poder pregar o evangelho, aqueles que deveriam estar do lado de Paulo não soma com Paulo e levanta contra Paulo. Paulo vai para um lugar, Paulo é rejeitado. Paulo vai para outro lugar, Paulo é rejeitado. Paulo vai para um canto, uma serpente pica ele. Paulo vai para outro lugar, é esbofeteado, pisado, chutado, xingado. Todo canto que Paulo ia, pregando o evangelho no nome de Jesus, ele não era bem recebido. Existe um óbvio que nós ignoramos aqui. Como assim, pastor? Na nossa simplicidade, a gente pensa que as dificuldades, as lutas e os problemas só vêm para nos abater, para nos matar. Mas perceba um óbvio que nós estamos ignorando: a luta e a dificuldade vêm para nos fortalecer. Fala com você uma coisa: está achando que servir a Jesus é fácil? Está achando que viver o evangelho é algo fácil? Você vai sofrer perseguição. Só que a perseguição, o problema, a dificuldade tem que vir para nos levantar e não para nos abater. Por que você parou? Por que você desanimou? Por que você está pensando em largar a igreja? Por que sua fé está esfriando? Sendo que a luta e a pandemia tem que vir para te fortalecer. Por que a dificuldade está sendo o motivo suficiente para te tirar da igreja? Por que o problema da perseguição dos irmãos está sendo suficiente para te arrancar daqui? Por quê? Você não é positivo, não? Você não carrega a presença do Espírito Santo? Nós não oramos nesse lugar, chamamos a presença dele e dizemos que ele habita em nós. O porquê? Você está desistindo. Você não sofreu, eu não sofri nem metade que Paulo sofreu. E o porquê que nós estamos parando? Querido, como homem de Deus essa noite, dizendo para você: permaneça, continua. Problema foi feito para resolver. Problema nasceu para poder resolver. Cara, tá na autoridade, tá no centro da vontade de Deus. Washington caminha para cima do problema. Existe um óbvio que nós ignoramos. A gente pensa que a partir do momento que a gente serve a Jesus, tudo vai dar certo. Vai dar tudo certo. E muitas das vezes não dá certo conforme a nossa vontade. Conforme a nossa vontade e o nosso querer. Tem hora, querido, que Deus não tem que te abençoar mesmo, não. Tem hora que não tem que abençoar, você sai da igreja, você inventa moda, você trai, eu traio, eu largo, eu abandono. Tem hora que Deus não pode fazer conforme a minha vontade, porque a minha vontade é enganosa. A Bíblia chega a dizer que enganoso é o coração de quem? Do homem. Quem o conhecerá? Existe um óbvio que nós ignoramos. O interessante é que Paulo sofre tanto, é perseguido, é dilacerado, é machucado, é inflamado, tentam desanimar Paulo,
tenta fazer tudo com Paulo, tenta levantar na sinagoga, tenta aprontar o barato com Paulo, e Paulo permanece positivo no que fazia. Paulo permanece acreditando, confiante, com autoridade. E o interessante eu quero ler com vocês lá em Filipenses capítulo 10, multimídia por gentileza, Filipenses capítulo 10 até o versículo 13. E mesmo sofrendo toda uma perseguição, Paulo chega a dizer algo interessante. Vamos ler todo mundo junto lá. Vai dar tudo certo. Vai dar certo. Filipenses, que eu falei o quê? 4:10. Vamos ler todo mundo junto? Isso aqui é uma fala de um homem que sofreu, tá? Isso aqui é uma fala de um homem que foi perseguido. Isso aqui é a fala de um homem que foi picado por cobra, que sofreu naufrágio, um homem que sofreu pelo nome de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes. Segura aí. Viu que Paulo tinha um encontro, já teve um encontro com Jesus? Não tinha sido transformado, mas ele sabia. Ele sabia. Continua. Mas vos faltava oportunidade. Digo isso, não por causa da pobreza, Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei estar honrado. Eu sei estar no estágio de humilhação, mas também sei estar honrado. Olha, de tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Mas e aí? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo nós podemos naquele que fortalece. Existe um óbvio que eu e você ignora. O problema chega e a gente abate, a gente acha, a gente se entrega, a gente se derrama para o problema. Tudo Paulo diz que pode naquele que fortalece ele. Meu querido, não se entrega à depressão, não se entrega à ansiedade, não se entrega ao desespero. Tudo você pode naquele que te fortalece. Acorda, tudo nós podemos. Para de viver uma vida de ansiedade, para de viver uma vida entregue à depressão. O que é ansiedade e depressão? Vou explicar para você de uma forma bem simples aqui. A ansiedade, ela vem de tentar dominar o futuro. A depressão vem de um estágio de permanecer no passado. A palavra de Deus é clara e incisiva em dizer que o seu passado está jogado no mar do esquecimento, e o Senhor não quer saber do seu passado. Para de viver uma vida de passado, pelo amor de Deus. Aí fica, e o passado só existe para você, porque o seu passado existe para mim. Eu não sei do seu passado, só existe na sua mentalidade. O futuro só pertence ao Senhor. Você não consegue dominar o futuro. Para que essa ansiedade? Para que ficar desesperado? Se tiver de morrer, vai morrer, infelizmente. Se tiver pegar uma doença, vai pegar a doença, infelizmente. Mas Paulo chega a dizer: tudo eu posso naquele que me fortalece, cara. Eu posso tudo. Não vai ser pandemia que vai me tirar da igreja, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Não vai ser levante de irmãos que vai me tirar da presença de Deus, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Não vai ser o diabo, juntamente com essa infetaria de demônios, que vai me tirar da presença de Deus. Eu posso tudo naquele que me fortalece todos os dias. Tem nada que te atrapalhe não, meu irmão. Isso é desculpa. É desculpa que nós mesmos criamos. Pode levantar 1000 que vai cair do seu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Parece frase de jargão, mas não é não, é Bíblia, é palavra de Deus. O passado só existe na sua memória. Eu acabei de ler um livro dos pré-socráticos. Heráclito fala um negócio interessante, presta atenção aqui. Heráclito diz que uma flecha, quando ela é lançada, ela não está nem no passado e nem no presente, ela está no tempo. Fala assim, no tempo.
Ela andou mais um pouquinho, ela está no tempo. Andou mais um pouquinho, ela está no tempo. Porque não existe passado e nem futuro. Ah, pastor, e a palavra de Deus que foi escrita por homens? Revelação. Revelação. Todo dia essa palavra se renova. Revelação. Lê Salmos 1000 vezes. Que 1000 vezes você vai tirar um ensino diferente. Porque a palavra de Deus, Aguinaldo, se renova toda manhã. Assim como a sua misericórdia. Existe um óbvio que a gente ignora. Qual que é o óbvio? Que dificuldade, problema vai acontecer. E eu preciso ter uma positividade para poder enfrentar o problema. Porque os problemas, queridos, só acontecem na minha vida para mim simplesmente resolver. Se apareceu para você da Núbia, é porque você tem capacidade para resolver. Paulo não se entregou a problema nenhum. Paulo não se entregou à depressão. Paulo não ficou chateado. Paulo não preocupou. Paulo tinha ousadia. Paulo não preocupou se o que ele falava, as pessoas chegavam com uma arrogância. Paulo simplesmente falava. Ele confiava, ele acreditava, ele pregava o que precisava ser prego. E aí, para fechar com chave de ouro, você fala assim, nossa, acabou tudo, cara. Não, então, há para mim 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1. Nós vamos ler de 1 ao 8. E aqui nós fechamos com chave de ouro o que Paulo fala. Vou dar de novo aqui do seu lado aqui para a gente ler junto. Você fala assim, nossa, Paulo está sofrendo com força, né? Paulo vai entrar em depressão. Aí ele vai logo essa cartada para nós, quer ver? Presta atenção para você ver que interessante. Você fala, não, esse cara vai entregar. Olha o que esse cara fala. Presta atenção para você ver. Vai falar lá ainda. Qual é o 4 mesmo? Não, né? É qual parte? Agora tem que olhar de novo, não precisa esquecer. Tá certo, não tá? Vamos lá, todo mundo lê junto? 1, 2, 3. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Não tá ruim, vamos lá. 1, 2, 3. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, Que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. prega a palavra, Timóteo, insta, quer seja oportuna ou quer não, corrige o povo, Timóteo, repreende, exorta na palavra, com toda longanimidade, tem paciência com eles, na doutrina de Deus. E aí? Pois haverá tempos em que não o que, queridos? Suportarão a sã doutrina. Quando eu leio esse texto, na hora, na minha mente, vem a realidade de hoje. Hoje as pessoas não suportam a sã doutrina. É glória a eu, é Alileu, eu sou abençoado, eu sou escolhido, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí eu lembro lá de Jó, quando o Jó começa a ficar cheio de gatagem, cheio de querer ser. Quer ver? O que o senhor fala com Jó? Está fora do meu esboço também, mas eu lembrei aqui agora. Eu acho que é Jó 38, põe lá para mim, Jó 38. Não, vou voltar aqui de novo, tá? Não tira não vai perder lá. Jó 38, presta atenção. Abre aí. Cadê? Depois disso, o Senhor do meio do redemoinho respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com a palavra sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como o homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Jó, você é o cara, não é? Como homem agora, se comporta como homem, não como menino. Vou te perguntar, você me responde, tá? Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre elas o cordel, e sobre que está fundada as suas bases? Diz para mim, Jó, quem que lançou a terra? Quando foi que a terra foi feita? Me explica aí. Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando o irrompeu da madre, quando lhe pus as nuvens por vestidura, e escuridão por fraldas, quando lhe tracei limites,
e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se abrirá o orgulho das tuas ondas? Acaso desde que começaram os teus dias, desde ordem à madrugada, ou fizestes a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra e destas fosses? Os perversos sacudidos, a terra se modela com um barro debaixo do selo. Cadê Jó? Onde você estava? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de quê, queridos? De mestres. E o que está mais acontecendo hoje são mestres. Mestres de quê? Segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. E aí? E se recusarão a dar ouvidos o quê? A palavra da verdade. Entregando-se o quê? Contos. Isso é importante. Você é um resplendor. Você é isso. Você é fábula. Você é pecador, concebido em pecado. Por misericórdia do Senhor, Ele te aceitou. Por rendimento da graça dEle, te alcançou. A gente é barro. Se não for a presença dEle, a glória dEle em nós, não tem nada de bom. A nossa justiça é como um trapo de imundícia. A gente é isso. Aí, por misericórdia do Senhor, Ele te alcança lá. Mas você não é esse cara espetacular, não. No seu íntimo, lá no seu subconsciente, você pensa besteira, você maquina o mal, você fala mal do irmão, você cogita coisas erradas. Mas chega um tempo que se recusarão o quê? Tu, porém, ser sóbrio. Volta lá. Pois haverá tempo em que não suportaram essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Para quê? E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a contos, a fábulas. E aí? Tu, Timóteo, porém, olha, ser sóbrio em todas as coisas. E faz o quê? Suporta as aflições. Faze o trabalho de um evangelista. Você prega a mensagem, cara. Você ensina a verdade. Você instrui na palavra de Deus. Pode estar achando bom ou ruim. Ensina Bíblia. Injeta Bíblia nesse povo. Cumpre cabalmente. Não foge desse processo, não. O teu ministério. E aí? Quanto a mim, estou sendo o que, queridos? Já oferecido por libação. E o tempo da minha partida está chegando. Eu combati, eu completei e eu guardei a minha fé. Existe um óbvio que nós estamos ignorando. Nós estamos deixando de processar a parte da fé pelos problemas que estão acontecendo. Nós estamos deixando de servir ao Senhor com integridade, de forma inteira, porque estão levantando falsos mestres, porque está havendo perseguição do povo de Deus, porque estão levantando um contra o outro. Mas Paulo diz: olha, eu combati um bom combate, eu enfrentei essas dificuldades, eu completei a minha carreira em Cristo Jesus, e olha, eu guardei a minha fé no meu coração. Meu querido, olha, se você não aproveitou nada aqui nessa noite, guarda uma coisa só no seu coração: guarda a sua fé. Não permita que o inimigo, que o enviado do cão, roube a sua fé. Qual que é o óbvio que nós ignoramos? Polegar, positividade. Enxergar as coisas com positividade. A partir de agora, olha para o seu dedo, e toda vez que você olhar para o seu dedo, você vai lembrar de Paulo. Paulo foi positivo no que fazia. Levantou problema, dificuldade, e Paulo permaneceu firme na fé. Deve ter surgido alguma pandemia na época lá também, e Paulo não se entregou. Fica de pé em nome de Jesus. Cadê o Tiagão aí? Come on, please, Tiago. Meu tempo já passou, mas eu quero fazer algo com você nessa noite aqui agora. Quero que você se liberte de si mesmo, se entregue a essa confiança ao Senhor, aquele que pode tudo e todas as coisas, aquele que vale a pena sofrer por Ele. Puxa uma música, aquela música do fundo de baú, quando Noé encostou, desceu, e aí estava com a sementinha no bolso lá, de fazer o vinho, aquela confusão toda. Puxa aí, uma daquela.
Adoração mesmo, raiz. Você foi abençoado, querido? Deus falou com você nessa noite e visitou? Glória a Deus por isso, é a misericórdia dele. Deus não rejeita Olha aí, cara. oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar O que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, Quando Ele estende suas mãos, é a hora de partir para cima com positividade, confiante. Então louve, Pare de reclamar, simplesmente louve. começa a agradecer. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Adora o Senhor. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Olha, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os seus anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para os que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, suas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Olha, a gente precisa o que, Tiago? A gente precisa entender o que Deus está falando. É no tempo dele. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. E aí, basta somente esperar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. não importa. Aleluia. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com
fazendo algo extraordinário. Nós vamos orar nesse momento, pedindo para que Deus nos dê essa autoridade e essa positividade e otimismo que Paulo carregava. Não na figura de Paulo, mas na figura e na autoridade do nome de Jesus. Nós vamos orar aqui nesse momento. Os homens aqui vão orar. Começa a orar, por gentileza. E eu quero que você comece a orar também agora. Nós já vamos finalizar o culto. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Tudo começou com a experiência que Paulo, até então Saulo, teve com o Senhor. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para a gente nos refazer, nos renovar. Aleluia. E ontem a gente falava sobre fé, e hoje terminou com fé. Era isso que a gente está precisando, desse encontro real com o Senhor, de ter essa experiência com Ele. Há quanto tempo nós estamos vindo aqui à igreja? Como o Ravani falou, tem crente de 10 anos, mas nunca teve uma experiência real com o Senhor, com Cristo. E é hoje, o Senhor te trouxe aqui para eu e você termos essa experiência com Ele, para que possamos desatar os nós em nossas vidas, para que o caminho possa ser aberto, para que possamos estar realmente no caminho. Feche os seus olhos aí, levante sua mão, se ajoelha, fica como vocês quiser nessa noite, mas vamos terminar na presença do Altíssimo. Pai, estamos aqui nessa noite como igreja tua, como povo do Senhor, e queremos realmente ter um encontro real contigo nessa noite, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, te apresento os amados irmãos aqui nessa hora. Abençoe cada um, Senhor. Aumente a nossa fé, Pai. Seja conosco em todos os nossos caminhos, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, que homens, mulheres, crianças, jovens sejam tocados pelo Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós nessa hora o Teu Espírito Santo, Pai. Em o nome de Jesus, que cada um aqui receba uma porção do Teu Espírito, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, que ninguém, Pai, ninguém saia da forma que entrou nesse templo, nessa casa de oração, mas que saímos daqui, Senhor, diferentes, tocados por Ti nessa noite, para que o Teu nome seja glorificado, para que mãos sejam levantadas e doenças saiam, para que homens e mulheres orem e o doente levante, para que homens e mulheres orem e o cego volte a enxergar, para que homens e mulheres orem, Pai, em o nome de Jesus, e as portas se abrem, Pai. Toca, Pai, em nome de Jesus nessa noite. Restaura vidas aqui, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Alguém chegou aqui desanimado nessa noite, mas o Senhor fala contigo, meu querido. Tu não estás sozinho, eu sou contigo. Coloque essa batalha em minhas mãos. Tu não estás sozinho. Deixa Deus levantar-te agora, em o nome de Jesus. Somente creia, porque aquele que crê verá a glória do Senhor. Aleluia. Soberano Deus e Pai amado, sentimos a Tua presença aqui essa noite, Senhor. Através da Tua palavra, Pai, podemos enxergar que na vida de cada um de nós existe um Paulo, um espírito de Paulo, Pai. Foi aquele homem que sofreu, foi picado por serpentes, Senhor, mas não desviou da fé. Foi usado, Pai, como está sendo usado até hoje através das Tuas palavras, Senhor. Foi um homem que pregou a Tua palavra, mostrou quem é o verdadeiro Deus e de tudo que Ele é capaz. E tudo que Ele faz por nós, Pai, tudo que Ele faz por cada um de nós, por cada familiar nosso, Pai, porque através dos nossos sofrimentos, através das nossas lutas, Pai, de cada dia, é que somos reconhecidos como verdadeiramente servos do Senhor, porque não nos desviamos, Senhor, mas pelo contrário, buscamos a cada dia mais a reconhecer o grandioso Deus que há em nossas vidas. É o Deus libertador, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos traz aqui essa noite para ouvir essa palavra abençoada que veio sair da própria boca de Deus para os corações de cada fiel que está aqui essa noite, Senhor. Que possamos, Pai, levar essa palavra abençoada que hoje foi nos ministrada aqui a cada um, Pai, a cada um de nossos irmãos em Cristo que nos encontra por esses caminhos da vida, em nossos lares, em nossos trabalhos, em nossos estudos, Pai, e
toda essa cidade, por todo esse país, por toda essa nação, Pai, que seja proclamado esse verdadeiro evangelho que foi pregado por Paulo. Há mais de 1000 anos, Pai, a Tua palavra vem sendo dita, vem sendo aceita, Pai, para todos que é aquele que o Senhor escolheu. E que assim seja, Pai, que cada um de nós, cada um de nossa família, cada um de nossos amigos, nossos irmãos em Cristo sejam escolhidos e abençoados pela palavra e a bondade e a soberania e a bênção do Senhor Jesus. Em nome de Jesus agradecemos, Senhor. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode abrir a sua boca agora e adorar o Senhor em oração, porque é Ele que te fortalece nesta noite. Você está hoje unicamente, exclusivamente de pé, porque Ele te sustenta desde o momento em que você acordou pela manhã. Ele sopra o fôlego de vida sobre a tua vida. Ele cuida de você. Ele cuida de você até quando você não está vendo, e o mal às vezes te cerca, te rodeia, mas o Senhor dá ordem aos teus anjos para guardar a sua vida, guardar a tua entrada e guardar a tua saída em nome de Jesus, porque Ele é o teu Deus, o teu Redentor. Ele vive e por fim se levantará sobre a terra em teu favor, assim como diz Jó. Meu Deus querido, abençoa cada vida que está aqui presente diante da tua presença, porque o Senhor é o Deus que tem se revelado, aleluia, glória a Deus, e cuidado de nós. O Senhor é o nosso Deus, cuja tua palavra ela diz: operando eu, quem impedirá? Quando o Senhor quer operar na tua vida, nada pode impedir, porque a palavra diz no teu coração esta noite: o que diremos pois dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois se é Deus quem os justifica, Deus justifica você. O inimigo te aponta, mas lá no céu, aleluia, há um advogado que guarda a tua vida. Há um advogado, Jesus Cristo justo, que guarda a tua vida. Você peca, mas o Senhor está lá te guardando, aleluia. E é este Deus que flui agora no teu coração. É este Deus que faz conexão através do Espírito Santo com a tua vida, aleluia. Você não está aqui em vão, você é um adorador, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Engrandeça o nome do Senhor nesta noite, através do teu clamor, através da tua oração, porque você é escolhido do Senhor desde o ventre da tua mãe, aleluia. O Senhor já te conhecia, te chamava pelo nome e dizia: tu és meu. Santo é o nome do Senhor. Que toda depressão, que toda ansiedade caia por terra em nome de Jesus. Que toda tristeza que essa pandemia tem nos causado venha cair por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu libero como homem de Deus nesse momento aqui uma palavra de vida sobre o seu coração, ousadia, positividade para poder enxergar a vida, enfrentar as dificuldades com Jesus na frente abrindo o caminho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. O nome tem poder para curar, libertar, tirar da prisão, trazer cura e salvação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Existem algumas prisões que não é o diabo que nos coloca lá dentro. Às vezes, na nossa inocência, a gente mesmo entra nessa prisão, pega a chave, tranca e joga fora. Mas hoje, Jesus Cristo, o justo, veio tirar você dessa prisão. Veio te libertar. Libertar você da prisão da mente, da tristeza. Oh, meu querido, você foi feito à imagem e semelhança do Criador. Não tem como um ser humano que foi feito à imagem e semelhança do Criador se entregar à depressão. Lembra que você foi feito
a imagem, você é a coroa da criação do Senhor. Que a graça de Deus e as doces consolações vindas do Espírito Santo encontrem repouso sobre a tua vida e que você carregue positividade para todos os lugares que você for, em o nome de Jesus. Vai em paz, semana abençoada, quinta-feira a gente continua, em o nome de Jesus.